Olá, meu nome é Raquel Alvarez e hoje, dia 23 de março, o devocional é sobre um novo livro, é sobre o livro de Ruth. A história de Ruth provavelmente aconteceu no início da época dos juízes, e aqueles foram dias terríveis para o povo de Israel, porque cada um fazia o que lhe parecia certo. O capítulo 1 conta que foi um tempo de muito sofrimento e escassez de alimento para aquele povo. E devido a essa escassez, Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion, que eram de Belém, resolveram se mudar para a terra de Moabe, que era um povo pagão, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Passou um tempo, o marido de Ruth morreu e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois deles terem morado lá por 10 anos, morreu também os filhos de Noemi. Então ela ficou sem o seu marido e sem os seus 2 filhos. E olha a situação dessa mulher. Naquela época, a situação de uma viúva já era crítica, ainda mais uma viúva idosa. Porque viúvas jovens, elas podiam voltar para a casa do seu pai. Mas uma viúva de mais idade e que não tinha mais o pai nem a mãe e ainda dependia dos filhos para o sustento, era essa situação que Noemi se enquadrava. Mas ela permaneceu fiel ao Senhor. E aí Noemi, diante de tantas perdas, ouviu que o Senhor se lembrou do seu povo, suprindo-o com alimento. Então Noemi decidiu voltar para sua terra. E no meio do caminho, Noemi vira para as suas noras e fala para que elas voltem para suas casas. Só que elas não queriam, desejaram ficar com Noemi. E aí Noemi insistiu, então Orfa se despediu e voltou para a casa dos seus pais, mas Ruth ficou com ela. Noemi insistiu mais uma vez, para que Ruth voltasse. Só que Ruth, ela respondeu da seguinte forma, está no capítulo 1 do versículo 16 do livro de Ruth, e diz assim: não insista comigo os que te deixe, o que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa escolha foi a melhor escolha da vida de Ruth. Ela não mudou só a vida dela, a história da vida dela, ela mudou a história da vida dela e de todo o povo de Israel. No capítulo 2, elas já estão chegando em Belém. E chegaram logo no início da colheita da cevada. Então Ruth foi trabalhar nas plantações para sustentar a sua sogra idosa. E o dono da plantação se chamava Boaz. Ele era parente do marido de Noemi. E Boaz ficou impressionado quando viu tudo que Ruth estava fazendo por Noemi. Por isso que Boaz tratou Ruth muito bem, dando ajuda e proteção para ela. No capítulo 3, Noemi pensou em encontrar um marido para Ruth. Então ela pensou em eleger Boaz, porque ele era parente próximo e além de ser um homem de bom coração. E ela sugeriu que ele fosse aquele que cuidaria dela e se casasse com Ruth de acordo com o costume. Então Ruth seguiu as instruções de Noemi e deitou-se aos pés de Boaz à noite, como faria uma serva. Então Ruth pediu para que ele estendesse a sua capa sobre ela, porque ele era resgatador. E estender a capa era equivalente a um pedido de casamento. Então, naquele tempo, quando uma mulher ficava viúva e sem filhos, o parente mais próximo tinha o dever de se casar com ela. E no capítulo 4, e último capítulo do livro, Boaz se encontrou com outro parente, que lhe cedeu o dever de cuidar de Ruth. Boaz então se casou com Ruth e eles tiveram um filho chamado Obed. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E essa mulher moabita, idólatra, por causa de uma decisão sábia na vida dela, fez parte da genealogia de Cristo. Então, que você escolha o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque você não vai mudar só a tua história. Você vai mudar a história de todos que estiverem ao seu redor. Amém? Graça e paz do Senhor.